Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a 91 Cash, onde voz e imagem viram influência e ideias viram negócio. Hoje a gente está com uma pessoa aqui que já participou do nosso podcast e foi incrível. Os nossos vídeos aí viralizaram, chegaram aí a 7 milhões de visualizações e acho que até vocês já sabem quem é, né? E aí, pessoal, tudo bem? Realmente, da primeira vez foi muito bom e é exatamente por esse motivo, né, que estamos aqui novamente. Samuel Ferreira, se apresente aí agora com a sua nova versão. Que honra estar aqui com vocês, hein? É sempre um prazer. Sempre um bate-papo incrível. Vocês, dois caras maravilhosos aqui, com muito repertório. Carreira dos dois extremamente estruturada. Então, tenho certeza que mais uma vez vai ser uma conversa incrível. E dessa vez estou mais arrumadinho. Já deu pra ver que a lição daquela vez já deu uma evoluída, Ó, né? você viu só? Que nem você falou, milagre não faz, né? Mas deu uma Dá jeito pra melhorada. tudo, pô. Dá jeito pra tudo. Vidal também, ó. O visual deles é Opa, tem que diferente. estar alinhado, A né, última vez cara? tava com o cabelo maior, não tava? Tava maior. E eu tava com o cabelo menor, ele tava com o cabelo maior. Mas a idade vai chegando, né? O cabelo tá Pô, ficando eu não lembro branco. dessa barba não, desse jeito, hein, cara? Você tá diferente com a barba Tava. também. Não, a barba tava. Isso eu não mudei. Talvez tava um pouco maior. Mas foi umas dicas que você deu, o cabelo dele cresceu mesmo na É, lateral e desde tal. então o cabelo só E cresceu. tava mais curto, verdade. É, tava no degradezinho ali, daí acabou saindo na moda também. Eu tô ficando mais velho, né? Tem que passar uma imagem mais de autoridade e tudo Que mais. isso, ó, ele tá É, ligado na entendendo a comunicação, parada. aprendi. tá entendendo o jogo. Mas vamos ir para nossa conversa. A gente vai ter um papo aqui incrível, né, sobre posicionamento, marketing estratégico, questão de imagem. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais aí da tua transição, como que você chegou, que você até perguntei nos bastidores, né? Era Samuel Visagista. Agora você já está fazendo Samuel uma Barbeiro. transição, né, de imagem. Incrível até que eu estava vendo um vídeo da antiga barbearia que você trabalhava lá em Araucária. Você tinha uma outra imagem para a evolução que você tem hoje, então acho que é legal você contar um pouquinho dessa trajetória aí para nós. Esse processo de construção bacana, né? E na época, o que acontece? Comecei com o Barbeiro, né? Essa história, quem já assistiu o primeiro, quem não assistiu, a gente não vou falar só pra vocês voltarem a assistir. Então, comecei com o Barbeiro na época. Sempre tive essa vontade de diferenciar, de crescer, era a sede de crescimento e evolução. Então, meu foco era o quê? Me diferenciar para que eu, de certa forma, me destacasse e ganhasse mais com isso também, né? Então, eu já tinha essa noção, às vezes, de forma inconsciente, desde aquela época. E aí foi quando eu entrei no visagismo. Foi a primeira coisa que eu fiz, né, após sair dessa só do barbeiro, só cabelo e entrei no visagismo. O visagismo ele abriu minha mente muito grande para entender sobre imagem, entender sobre comunicação, sobre comportamento. Foi uma virada de chave absurda que eu tive na época com o visagismo. E aí o que acontece? Na época, comecei a me posicionar como visagista. Eu entendi, quando eu comecei a fazer visagismo, eu entendi que eu precisava me tornar uma marca nessa época. Então, eu comecei a caminhar para de fato as pessoas me verem não como o Samuel Barbeiro, mas o Samuel Ferreira que era uma marca. Então, desde essa época eu já tive esse insight e foi onde eu comecei a trabalhar para que isso se tornasse possível as pessoas me olharem, né. Então, quando eu comecei a trabalhar com visagismo, fazer consultoria, comecei a me posicionar como uma marca. O que que eu fiz para me posicionar como uma marca naquela época, né? Eu fiz um ensaio de fotos, coisas que nenhum barbeiro fazia naquela época. O Vidal, pô, quanto tempo de barbearia, sabe que não era comum, né. Às vezes o barbeiro fazia um ensaio tirando uma foto na barbearia, normal, aquele padrão, né. Eu já fui fazendo um estúdio, já querendo passar uma comunicação diferente, então isso já foi Uhum. influenciando. Fiz uma logo na época, pô, que barbeiro que tinha uma logo, né, específica ali, fiz com designer próprio mesmo, então tudo isso na época foi diferenciando e reforçava essa narrativa de que eu falava que eu era uma marca, né, então isso forçou. E aí, coisas que eu fiz na época que consolidava isso é fechar parcerias com empresas grandes, por exemplo, clínica de estética, loja de roupa, pessoas que trabalhavam com ótica, eu fui fechando esse formato de parceria que fazia com que as pessoas vissem que o Samuel não era só um barbeiro, porque se fosse só um barbeiro, as pessoas nem ia querer fechar uma parceria talvez, né, por ser algo muito comum. E aí, na época, com essa visão, eu comecei a diferenciar, e por muito tempo eu achei que o visagismo que me diferenciava. Mas eu entendi que não era o visagismo que tinha me diferenciado. O visagismo, ele era um serviço diferente, sim, mas qualquer um poderia ser visagista. Isso é indiferente, né? Qualquer um já tinha visão de visagista, mesmo não sendo talvez formado como visagista, né? Mas ele já tinha muita percepção sobre isso. E aí, na época, quando eu entendi que não era o visagismo que tinha me diferenciado, eu comecei a me questionar. Eu comecei a recapitular tudo que eu tinha feito que tinha me tornado diferente. E aí eu entendi que, na verdade, o que tinha me tornado diferente era o meu posicionamento. No geral, não só no nicho, né? Então eu falei, então, eu não sou só visagista, eu sou um estrategista de posicionamento. Aí foi quando começou essa transição de que vocês falam que eu mudei de lá pra cá, né? Porque até então eu ainda me posicionava como visagista, né? E hoje eu já sou um estrategista de posicionamento, que também a gente engloba isso. Hoje, por exemplo, eu ainda corto cabelo.
Não é o forte, não é os meus principais fontes de renda, mas a gente ainda corta porque faz parte de um certo funil. Só que hoje eu sou posicionado como estrategista de posicionamento. Mas tudo começou desde lá do início, quando eu comecei a entender que eu precisava diferenciar. Você já estava se posicionando intencionalmente, né? Exato, então eu já sempre agia pensando no próximo passo. Eu acho Uhum. que esse é o mais importante, que às vezes as pessoas acabam não se atentando nisso, né? Então elas querem se posicionar, elas querem atingir certos níveis, mas elas não conseguem, às vezes, pensar nesse próximo passo. O que vai causar se eu fizer isso? Se acontecer isso que eu tô pensando, qual que é o próximo passo que eu faço depois disso? Então eu acredito que você estar pensando sempre 2 passos à frente é muito importante, que isso te prepara para o futuro, né? Então, às vezes, a pessoa pode ser que chega, pode ser que chega, pode ser que não chega também, né, mas é aquela Uhum. coisa, se você chegar e você não tá preparado, né. Eu acho que a questão do posicionamento também tem muito a ver com a história. Então, se você não tivesse a base lá de ser visagista e correr tudo isso, talvez para você se posicionar e falar, eu já quero me posicionar, é um pouco mais difícil. Tem que respeitar o Então, processo, né. exatamente. Então, As tem. pessoas me perguntam às vezes: "Samuel, qual o erro que você cometeu que você acha que não deveria ter feito?" Eu falo: Eu posso ter feito diversos erros que eu não enxergo como erro. Tudo eu sempre enxerguei como aprendizado. Porque se não fosse esses erros, eu não tinha me moldado, eu não tinha aprendido, né. O problema é a gente permanecer naquele erro diversas vezes e não conseguir dar conta de resolver aquilo de outra maneira. Só que a partir do momento que você entende que aquilo de fato é um aprendizado, aí você consegue começar a alavancar, porque você vê aquilo como sempre um próximo passo, né. Então, quando eles perguntam: "Samuel, o que que você faria diferente?", eu sempre falo isso: "Não faria nada diferente". Na verdade, eu toparia passar pelo mesmo processo, porque eu sei que foi esse processo que me moldou até aqui. Uhum. Isso que você chama de posicionamento, eu chamo de autoridade, né? Quando que você percebeu que você estava passando autoridade para as pessoas e era questão de evoluir e também ensinar as pessoas a terem autoridade? E isso que você chama de autoridade, eu chamo de discernimento de acordo com o público. Por quê? Autoridade é relativo. Por que que eu passo autoridade para o meu público? Porque eu entendi quem é o meu público. Uhum. Então essa é uma das maiores dificuldades das pessoas em se posicionar e transmitir autoridade. Você acha que com essa roupa que eu tô, com essa vestimenta, eu passaria uma autoridade para um público que gosta de stand-up, por exemplo? Passaria autoridade. Depende do ponto de vista. Autoridade em quê? Talvez eles não dessem risada, mas a autoridade passaria. Exato. Então, a autoridade é relativa. A gente concorda que depende do que você quer comunicar. O que que é autoridade Uhum. pra você, né? Eu lembro que no último podcast a gente falou sobre isso, né? A diferença de Uhum. autoridade do palhaço pro advogado, Sim, sim, né? sim. Lembra disso? Lembro. Então, Sim. o palhaço, como que ele passa autoridade? Como que é a autoridade do palhaço? Quanto mais engraçado, quanto mais colorido ele tiver, mais autoridade ele comunica. Já o advogado, quanto mais sério, quanto mais presença ele tiver, talvez mais autoridade ele vai passar. Baseado em quem? No público Uhum. dele. Então, pra mim é a mesma coisa. Na época, eu comecei a entender quem que é o meu público. E aí que eu comecei a traçar as estratégias, porque eu falei: "Se eu quero atingir tal público, eu quero falar sobre tal coisa, eu preciso me vestir de acordo com isso. Eu preciso falar de acordo com isso". Por exemplo, na época, eu vendi uma consultoria de R$ 650, foi o início da minha consultoria. O Uhum. corte era 30. Olha o pulo, né, a diferença de atendimento e de preço. Como que eu ia me posicionar vendendo uma consultoria de visagismo de R$ 650 se eu cortava cabelo e mostrava da mesma forma que os outros barbeiros? Como que eu me diferenciaria? Como que eu iria conseguir me diferenciar com o público? Não é Talvez pelo valor, eles né? não iam ver isso, né, É. eles iam achar que caro justamente porque eles não estavam vendo diferença, né. Então por isso que na época eu fui fazer um ensaio, por isso que eu fiz uma logo, pra eles começarem já a me ver diferente e eu começar a passar autoridade pra aquele Passa público, né. Isso é surreal porque você ainda não estava como um dono de barbearia, você estava como Como um colaborador, colaborador, que inclusive até isso hoje. realmente, para quem é barbeiro, no modo geral, tá muito longe de um barbeiro pensar dessa forma. E às vezes, eu acho que é um dos maiores erros dos barbeiros, pensar que eles só vão ter sucesso, só vão ganhar dinheiro se abrir a própria barbearia, né. E às vezes é totalmente ao contrário e frustrante, porque às vezes o cara ganha muita grana dentro da barbearia, abriu a dele, aquela grana dilui. Aí ele não ganha nem metade do que ele ganhava antes trabalhando como colaborador, né. É por isso que é importante, se você não tem uma marca pessoal, os clientes que você atende, está vindo por conta de você ou da barbearia? Porque se eles estão vindo por conta da barbearia, se você sair, eles não te acompanham. E o detalhe é que ele está investindo inicialmente no seu posicionamento, teoricamente ele teria que se posicionar simplesmente investindo na sua cadeira, na sua imagem. Aí ele acha que ele tem que montar uma barbearia para ele poder se Pra ter posicionar, sucesso, para ele poder exatamente. crescer. E aí ele não entende nada de negócio e acaba que se Aí ele frustra. fala: "Não, quando eu tiver uma barbearia, aí eu vou estar bem posicionado".
E é totalmente ao contrário, talvez se ele tiver vai ser pior ainda, né, que se ele não se posicionava antes, imagine naquele momento. Eu acho que esse foi um diferencial na época, porque todo lugar que eu trabalhei, desde quando eu fiz menor aprendiz, eu tinha 14 anos, trabalhei, o Luciano Hang já foi meu patrão, trabalhei na Van de menor aprendiz, e mesmo eu sendo menor aprendiz, trabalhando 4 horas por dia, se eu trabalhasse menos, trabalhasse mais, não ia mudar nada. Eu ia ganhar a mesma coisa. Uhum. Trabalhava de segunda, quarta, quinta e sexta, fazia curso. Mas por que que eu me entregava tanto de mim naquele trabalho? Porque eu sabia que eu estava construindo algo, eu estava construindo um posicionamento dentro daquela empresa. Não era à toa que eu via, às vezes eles não falavam diretamente pra mim, e quando eu ouvia eu fingia que não escutava, mas os líderes falavam: "Pô, olha o Samuel trabalhando ali, olha que esforçado que ele é". Então isso era um reconhecimento dentro daquela empresa. Então talvez quando fosse ter uma bonificação, quando fosse ter uma promoção, talvez eu seria a primeira pessoa que eles lembrariam, porque eu estava dando o meu melhor em cima daquilo. E as pessoas acham que elas têm que dar o melhor só quando ela for dona, ou só quando ela estiver de fato no topo onde elas queriam. E às vezes se você não dá valor nem no pouco que você tem, né, imagina quando você cresce de fato. Mas voltando um pouco ali na questão do barbeiro, eu acho que isso não se aplica só para os barbeiros, é para qualquer pessoa. E eu vejo que tem muito comodismo deles, né? E você tá fazendo diferente. E você tem um olhar diferente sobre as coisas. Apesar de você ter lá o seu trabalho, você entrega isso de uma outra forma. E isso te ajuda a se posicionar. E, Exato. e, o, e todo mundo, né, que saiba, não é tão fácil. Até perguntei pra ele, pô, como que você consegue fazer, gravar tanto Conciliar, vídeo, né. conciliar tudo isso? E hoje em dia ele já tá muito mais estruturado, né, com uma equipe por trás para poder auxiliar. Mas para chegar nesse nível ainda você teve que fazer O horas e processo. horas Com sozinho. certeza. É, E é o que ninguém tá disposto a pagar, né. Por exemplo, na época que eu só exatamente. cortava cabelo, já era muito corrido, então a agenda já era muito cheia, já trabalhava o dia inteiro, às vezes não tinha tempo nem pra falar com a namorada, né, que hoje é a esposa, mas, pô, quando você tem, essa demanda de pessoas que você atende, como é que você tira esse horário? E o momento que você mais vai ter que sacrificar é o primeiro momento. É por isso que eu falo, no começo tudo é um. No começo, eu era o cara que pensava nas estratégias, eu era o cara que editava, eu era o cara que gravava, eu era o cara que oferecia, eu era o cara que vendia, entendeu? Hoje eu tenho um time que cuida de tudo isso, eu tenho um time que Uhum. me manda as estratégias, eu tenho um time que me manda as narrativas, o que eu preciso criar, quando eu crio, quando eu posto, eu tenho um time que pode postar pra mim, entendeu? Eu tenho um time que grava, que edita, aí tem a pessoa que vende, que oferece, então hoje é estruturado, mas no começo tudo é um. E é esse processo que as pessoas não respeitam. Então na época, quando eu comecei, pô, cortava das 8 da manhã até as 8 da noite, por exemplo. Era extremamente corrido. Só que, enquanto a gente ficar nesse vitimismo de falar: "Não tenho tempo, pô, tá muito corrido, como que eu faço isso? Não sei como é que eu faço", e você não dá esse primeiro passo de agir, aí você não sai do lugar, né. Eu falo que um dos primeiros eventos que virou minha chave na época pra parar de pensar dessa maneira, foi o Protagon. Eu fiz o Protagon, olha pra vocês verem essa história. Entrou 2024, eu já estava começando a me posicionar, já estava com credibilidade, já vendia pelo digital, não tinha viralizado ainda, mas já tinha credibilidade e já vendia. Então já vinha pessoas pelo Instagram. E aí entrou 2024 eu falei: "Esse ano vai ser o ano de criação de conteúdo. Eu vou produzir muito conteúdo". Aí chegou março, eu não tinha feito nada ainda. Aí eu falei: "Não, então para eu começar a produzir conteúdo eu vou ter que comprar um cenário de iluminação". Aí eu comprei um cenário de iluminação e não tirei da caixa. Ele ficou um mês na caixa. Aí em março eu fui pro Protagon. Quando eu fui pro Protagon, lá eu entendi que a maior dificuldade que estava sendo gerada era eu mesmo que estava criando essa Essas barreiras, necessidade, essas né? barreiras, essas crenças limitantes. E aí o que aconteceu? Quando eu entendi isso, aí eu quebrei esse paradigma na minha cabeça. Por exemplo, eu chegava em casa às vezes 8 da noite, 9 da noite, se eu tivesse que gravar alguma coisa, eu gravava. Se eu chegasse em casa meia-noite e eu tivesse que gravar algo, eu gravava. Mas por quê? Eu entendi que se eu não fizesse naquele momento, eu não colheria os frutos que hoje eu colho. Porque tem que passar pelo processo, e o processo é doloroso. Não adianta a gente tentar achar que a gente vai começar a criar agora, a gente já vai crescer, já vai evoluir, já vai produzir, vai ganhar dinheiro. Não, vai ter que respeitar o processo. E aí era a dificuldade, porque no começo, como eu disse, eu tinha que pensar na estratégia, o que que eu ia postar, o que que eu ia falar nesse vídeo. Aí eu gravava, aí eu tinha que editar. Então era tudo muito doloroso, tudo isso demandava muito tempo. Só que hoje a gente vê os frutos, porque a gente, naquele momento, mesmo da dificuldade, mesmo quando não tinha ninguém para fazer, eu era a minha própria ajuda, eu fazia, produzia, e hoje a gente consegue ver os resultados de fato, né. Então acho que o principal é respeitar o processo e entender que no começo vai ser difícil, mas conforme você for evoluindo, você consegue estar reestruturando, né. Hoje você está muito bem posicionado e entendo até que é referência para muitas pessoas. Você adquire isso, adquire não, você atribui isso, que seja a sua história ou a sua constância de não desistir? Eu acredito que a constância de não desistir, essa persistência, né, é uma dos pilares mais importantes.
Porque às vezes as pessoas se apegam muito nas próprias histórias e de fato é muito interessante, só que ela também não consegue fazer com que as coisas que virão futuramente, que vai vir através dessa constância, ela não consegue dar um valor nisso, ela não consegue dar prioridade para isso. E aí essa falta de constância faz as pessoas comerem cru, né? Então a falta de constância e a falta de preparação, e a gente pode até falar a sede, né, para se alimentar, faz a pessoa às vezes comer cru. Então, se ela espera, se ela tem paciência, resiliência, é onde o resultado vai vir. E na época eu acompanhava, eu gostava muito de ler autobiografia. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais travou minha mente. Porque eu comecei a entender, por exemplo, Phil Knight, que é o criador da Nike. Pô, um dos melhores livros que eu já li. A resiliência que ele teve, várias vezes o barco afundando e uma coisinha que ele fazia, ele levantava de volta. Depois afundava de novo, ele levantava. Aí você via, por exemplo, o dono do McDonald's, né, um dos sócios. Você via que ele, aquela resiliência que ele tinha de querer abrir mais franquia e os irmãos McDonald's não queriam. Porque eles já estavam numa fase estagnada, eles não queriam mais crescer, só que o sócio queria. E aí, de tanto ele bater na tecla, de tanto ele encher o saco dos sócios, os sócios decidiram que expandiram, né. E aí o que aconteceu? Quando expandiram, se tornou uma das maiores do mundo. Então olha pra ver o que a resiliência leva, né. E na época, como eu lia muita autobiografia, isso começou a me moldar. Então, sempre quando eu via uma dificuldade, sempre que eu via algo que eu precisava melhorar, eu me apegava nos mesmos milionários, nos mesmos bilionários. Falava: "Cara, se ele não desistiu naquela época e aconteceu aquilo, se eu não desistir hoje, pode ser que aconteça isso comigo. Pode ser que aconteça isso daqui". Então era igual eu falei, sempre pensando no próximo passo, né, tá difícil hoje, mas e se eu continuar fazendo isso? Pode ser que aconteça isso daqui, que vai ser muito benéfico. E aí eu acredito que se você não tem, esse repertório de livros que você lê, de histórias que você acompanha que é real, você não tem uma visão do que de fato pode acontecer, né. Que você nunca viu, que ninguém conquistou nada. Como é que você vai saber que você vai de fato chegar lá? Eu acho que isso acaba sendo um caminho que você não consegue chegar ao final, né. O que eu enxergo em você é que você tem muito inconformismo, que você poderia muito bem da outra vez você falou aqui pra gente: "Não, eu fui lá pra Balneário Camboriú, o cara me pagou 10.000 pra ir pra lá, fazer ser visagista", você estava bem, Sim. você poderia ficar acomodado, mas você não, sempre quer mais, quer evoluir, você fala: "Não, eu posso chegar num patamar maior", e o posicionamento te trouxe pra isso. E como que Grato sim, conformado nunca. exatamente. Essa é a frase, né. Mas eu entendo que o marketing pessoal é muito difícil de se fazer, né. Que dica que você dá para as pessoas que estão nos assistindo para atingir o marketing pessoal e conseguir efetivamente chegar nessa questão de empoderamento? Vamos lá, Até, na verdade, eu pensei nessa pergunta um pouquinho diferente, mas acho que que agrega, complementa. agrega aqui. É como que alguém pode iniciar um posicionamento mesmo, É. assim, do zero, né? Alguém que está hoje offline, como que essa "Pô, eu pessoa quero ser o consegue se Samuel". posicionar? Primeiro de tudo, a pessoa precisa ter clareza e identidade de quem ela é. Porque você acabou de falar: "Eu quero ser o Samuel", mas será que o Samuel faz sentido com quem aquela pessoa realmente é? Se ela tentar me copiar, não vai dar em nada. Ela não vai conseguir fazer as mesmas coisas que eu faço. Se ela não conseguir fazer as mesmas coisas que eu faço, as pessoas vão perceber isso e não vão dar valor e credibilidade para ela. Então, primeiro passo, tenha clareza de identidade. Essência, né. Quem é você? Né? Quais são os seus princípios, seus valores? Quais são suas habilidades? O que você pode ajudar as pessoas a desenvolver baseado no que você é, baseado no que você já criou. É porque quantas pessoas têm histórias incríveis que a gente vai conversar às vezes, e você fala: "Caraca, como é que o povo não conhece essa história, né?" Quantas pessoas já conversou: "Cara, como que tem pessoas que não conhecem a sua história, que não sabem sobre isso?" Então, às vezes, as pessoas não têm clareza sobre elas mesmas e não conseguem se posicionar. Então, o primeiro passo é você ter clareza de identidade. Você entendeu quem você é, você vai para um próximo passo que é direção. Qual que é a sua ideologia? Né, para onde você quer seguir? O que você quer vender? O que você quer comunicar? Se você tiver uma clareza disso, dessa direção, aí já fica mais fácil, porque você não começa a dar tiro para todos os lados, você tem um alvo fixo, tá? E quando você entende a sua direção, aí o terceiro passo, que é o cliente final que você quer atingir, fica muito mais fácil. Então, quando você entende quem você é e você tem direção para onde você vai, o público ideal que vai comprar de você vai ser muito mais assertivo, porque você fala: eu sou isso, eu quero chegar nisso, e o meu público que vai me ajudar a chegar nisso é esse". Mas a clareza de identidade, ela vem através do quê? Autoquestionamento. Você parar para analisar e começar a entender Quem é você? quem é você. E essa pergunta é difícil, porque se eu falar: "Quais são suas habilidades?", "Ah, eu sou isso, eu sou aquilo". Tá, e quais são os seus pontos limitantes? Aí você trava.
porque normalmente a gente não reflete dessa maneira, a gente só vê as coisas positivas. Então, quando a gente força esse autoquestionamento, começa a vir naturalmente, né? Pô, eu tenho essa dificuldade pode se transformar nisso, né? Na época eu entendi, por exemplo, eu fui diagnosticado com grau 2 de TDAH. Então, uma das coisas mais fortes que eu tive de diagnóstico foi o hiperfoco. E eu entendi que o hiperfoco era uma das coisas mais negativas na minha vida e que podia tornar as coisas mais positivas. Exatamente. E aí eu usei esse hiperfoco, essa clareza de identidade que eu tinha de quem era o Samuel com hiperfoco e transformei isso, meu irmão, em trabalho. Eu transformei isso em estudo. É por isso que eu chegava em casa 8 horas da noite e parava de estudar 2 horas da manhã. E nem era bom, porque é recomendado que você estude no máximo uma hora por dia, porque senão teu cérebro expande e tem muito conhecimento que você não consegue absorver. Mas eu estudava até 2 horas da manhã, entendeu? No outro dia eu acordava 7 horas para trabalhar. E esse hiperfoco, que era algo negativo, eu transformei em algo positivo. Mas por quê? Eu fiz um autoquestionamento e entendi o que que eu tinha de habilidade, o que que eu tinha de pontos negativos que eu poderia transformar em uma ferramenta para mim. Então eu acredito que você tendo clareza de identidade, você tendo direção para onde você quer seguir, sobre o que você quer falar, aí o seu público fica muito mais fácil de você definir. E você definir o seu público, você começa a buscar diferencial. O que que tem em mim que eu posso diferenciar e vai me fazer vender mais? Aí isso é o que vira o jogo. Porque se você entrar num jogo que todo mundo faz as mesmas coisas, você vai ser um peão igual todo mundo. Agora, se você tem clareza de um diferencial que você pode trazer, aí o jogo muda. Porque às vezes as pessoas se prendem e falam, eu não tenho diferencial nenhum. Você não tem diferencial nenhum? Então olha as pessoas ao seu redor. Todo mundo que está ao seu redor, todo mundo que está fazendo as mesmas coisas que você. O que que eles fazem que ninguém está fazendo e você pode começar? Quando você olha dessa maneira, aí expande. E é aí que as pessoas começam a ver diferente. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ir longe para fazer coisas diferentes. Às vezes o pouco que você faz já se diferencia. Mas o Samuel, ele tem apenas 22 anos de idade. É muito conhecimento. E tem um empresário que tá lá no balcão lá há 20 anos. Entende? Ele quer mudar, mas ele não consegue mudar. Como faz para Um mudar empresário isso? que você diz como? Um De empreendedor, qualquer as nicho. pessoas, modo geral, sabe? Vamos pensar um barbeiro, às vezes Ele tá tá com ali 20 20 anos de anos. carreira já e ele não Exato, sabe por onde ele começa. O primeiro exatamente. passo que a gente Ele quer se faz posicionar e não consegue. Primeiro passo é ele seguir esses 4 pilares que eu acabei de falar. Eu acho que um pilar que é bem importante é Às o vezes ele tá 20 só para não perder não, essa fica linha à aqui. vontade. Às vezes ele tá 20 anos no mercado e ele não sabe quem ele é. E às vezes ele tá 20 anos no mercado e ele tá ganhando dinheiro, mas às vezes ele não tá ganhando o máximo que ele poderia estar ganhando porque ele ainda não entendeu quem ele é. Ele não entendeu quem que é o público dele. E às vezes ele tá falando com um público que nem era o público que ele queria atingir, mas às vezes ele nem sabe disso porque ele não tem direção. Faz sentido? Então, se ele seguir esses 4 pilares de identidade, direção, público e diferencial, já era. Ele vai dominar o jogo, vai dominar o mercado. Eu acho que hoje para você se posicionar e atingir um grande número de pessoas, a internet é um grande recurso. Só que nem você Total. falou, é um mar gigante, tem um monte de peixe. Como se diferenciar, se destacar no meio de tantas pessoas que às vezes estão produzindo o mesmo conteúdo que você? Muitas vezes, é o que eu acabei de falar, as pessoas às vezes, elas pensam que elas têm que ficar criando algo novo, elas têm que diferenciar só criando algo novo. E às vezes não é você criar, é você olhar o seu mercado, você olhar o seu nicho, entender o que que eles estão falando que você poderia complementar, que vai ser diferente. Vou dar um exemplo da minha carreira no início. Quando eu iniciei no visagismo, o que que acontecia com o visagismo naquela época? O que que todo mundo falava, Vidal? Qual que era os formatos de conteúdo que todo mundo fazia? Ele estava bastante padronizado, na verdade, né? Todo E qual mundo que era o formato de conteúdo? falando de autoridade, formato no modelo de. Quando postava, não era só cabelo? Era uma transformação ali, né? Só falava sobre cabelo. Cabelo, barba. Ah, esse cliente queria passar autoridade, É um seriedade. antes e depois ali, né? Esse era o formato. Sabe o que eu comecei a fazer Uhum. naquela época, pra diferenciar? Como que eu me vestiria se eu fosse um corretor de imóveis? Se eu fosse um corretor de imóveis de alto padrão, eu colocaria um blazer assim, eu colocaria uma camisa assim, eu colocaria esse tênis, eu deixaria meu cabelo assim, eu deixaria minha barba assim. Ou seja, eu falava sobre a mesma coisa que todo mundo de uma forma diferente. Então, às vezes, você não precisa fazer diferente, você precisa mostrar de forma diferente. Porque é o nível de percepção que as pessoas vão ter quando olhar meu perfil. Ela vai olhar um visagista que só postava cabelo e olhava meu conteúdo que falava sobre imagem no contexto geral. Conjunto inteiro, né? Opa, ele entende mais. E às Uhum. vezes o outro entendia mais que eu. Mas a forma que eu mostrava fazia ela
me ver Se diferente. identificar. Uhum. E aí É. gerava mais conexão, que a pessoa olhava, caraca, eu não tô buscando só o cabelo, eu tô buscando uma imagem, eu tô buscando uma vestimenta, eu tô buscando essa postura que ele fala. Então é isso que eu quero, é ele que eu vou comprar. Mas no final da internet, todo mundo quer vender, né. O que O propósito é interessa sempre um, é você Existem vender. pessoas que têm um posicionamento ou talvez não é nem um posicionamento, mas um perfil grande. E que você vê que ele se comunica errado, que ele tem um posicionamento errado. Pô, você quer me colocar em saia justa aqui, né? A gente Olha, precisa cutucar, ele né, quer me cara? colocar em saia justa aqui, né? Cara, eu não vou te falar, não vou citar nomes, né, sem dar nome aos bois. Mas existem diversas pessoas que eu vejo sim, que se posicionam de uma maneira que poderia estar extraindo mais potencial. Inclusive, tem pessoas grandes, muito maiores que eu em questão de seguidores, que hoje me procura para fechar mentoria. Por quê? Estão se comunicando com o público errado, tá? Ó, lead não vou tá convertido, Vou né. dar um exemplo aqui. Vocês viram que cresceu muito esse ano, até do ano passado para cá, cresceu muito os formatos de react, que você pega um vídeo que já está pronto e você faz um vídeo em cima. Você viu esse formato de conteúdo? Uhum. Tá Sim. bombando, esse conteúdo entrega muito. Mas esse formato de conteúdo, quem cresceu só com ele, trouxe muita audiência curiosa. Não é um lead qualificado. Por quê? Você está divulgando trabalho de outras pessoas e não o seu. Por mais que você faça uma oferta direcionando para o seu trabalho, para o seu produto, para o seu serviço, você está mostrando o trabalho de outra pessoa. Como que você gera credibilidade em cima disso? E aí teve uma pessoa que cresceu muito no mercado da barbearia, já passou nos 200 mil seguidores, com esse formato. Essa pessoa me chamou para fechar uma mentoria, porque ela falou, Samuel, não estou conseguindo vender consultoria suficiente com a quantidade de público que eu tenho. O que está acontecendo? Só tem curioso. Só trouxe público desqualificado. Porque ele estava só pensando em quê? Em marketing. E não é o marketing que faz vender, é o posicionamento. Então, o marketing é tudo que você faz para atrair o cliente. Se você atrai e se você não consegue encantar e converter, não adianta nada. Você precisa atrair esse cliente, encantar esse cliente e converter. Aí sim, você fez um posicionamento e um marketing assertivo. Então, o que ele estava fazendo? Focando só em marketing. Quando ele foca só em marketing, vai só atrair pessoas pro perfil. O Rafa fez essa transição, mudou até de perfil. Você acha que é necessário fazer toda essa mudança e até mesmo iniciar um perfil do zero? Para ele foi perfeito, por quê? Olha pra você ver como é que o Rafa tem direção e clareza. Ele entendeu qual que era a direção que ele queria seguir. Ele queria falar com quem? Com Donos de dono de barbearia, barbearia. E o perfil antigo dele tinha mais o quê? barbeiro. Então ele mudou o perfil completamente. Ele fez o mais radical, que é excluir um perfil de 600 mil seguidores, né? Para um perfil 600, 300 mil, não lembro. Mas ele criou um perfil do zero, só para Corajoso, né. falar com Sim. o público certo. É. Isso mostra que não é só você ter seguidores que vai fazer você É porque vender. é ego, né? Ego, vaidade. Vaidade, pô. Você Uhum. É tem muito vaidade. seguidor e não vende para quem você gostaria de Já vender. aconteceu de eu encontrar um conhecido que virou conhecido depois, né, um rapaz num evento, ele tinha 3.000 seguidores, ele faturava 3 milhões no mês. Por quê? Não é sobre os números. Sim. O cara vendia muito infoproduto e faturava 3 milhões com 3.000 de seguidores. Ou seja, não é o seguidor que vai fazer com que você fatura mais, é o posicionamento. Mas e como conseguir esses seguidores qualificados para você se posicionar de uma forma correta? Você se comunicando com o público ideal. Então, por exemplo, às vezes você está falando com todo mundo e aí você não conecta com ninguém. E não fala com ninguém. Porque se você faz um conteúdo falando sobre determinado assunto e esse conteúdo viraliza, mas para audiência errada, não adiantou nada ele ter viralizado. Porque provavelmente você não vai vender nada. É aquele conteúdo que só atinge hater. Que ele fala do seu trabalho, que ele fala do que você está falando que não faz sentido, mas por quê? Ele não é o seu público. E é aí que as pessoas se frustram, porque elas não entenderam a comunicação. E quando você entende o quem, o como fica mais fácil. Porque quando você entende o quem você quer atingir, você muda a forma como você se veste, você muda a forma como você vai falar, você muda a forma da sua postura. Então, ou seja, quando você entende o quem, o como fica mais fácil, né? Então, se a pessoa não tem clareza de quem é o público dela, ela sempre vai atingir o público errado, porque ela vai estar falando com todo mundo. E como deixar de postar por postar e começar a gerar um conteúdo de valor mesmo. Existe uma coisa que eu falo, sem estratégia não vende. Você tem que entender que conteúdo no Instagram não é só para preencher vazio. Conteúdo no Instagram, ele tá lá para você vender. O Instagram é uma ferramenta de vendas. Se você não quer ver como vendas, então você vai perder o seu dia inteirinho rolando Reels e TikTok. Se você vê como vendas, você vai perder menos tempo aqui rolando e mais tempo aqui se gravando. Sacou? Então, quando você entende esse jogo que você precisa vender,
todo o conteúdo que você posta tem que ser pensando em uma estratégia de venda. Beleza, você tá fazendo um conteúdo que você tá viajando com a sua esposa ou tá viajando com a sua namorada. Esse conteúdo também você pode fazer virar em venda. Desde que você seja o quê? Estratégico. Então eu vejo que as pessoas às vezes não se atentam que o Instagram é uma ferramenta de venda, que o Instagram é uma forma de você trabalhar o seu profissional. E se ela não entender esse jogo, cara, os concorrentes vão entender e vai engolir. Ali você comentou que para gerar autoridade, se posicionar, a pessoa tem que colocar sua essência nesse negócio. Mas como colocar a essência nesse negócio sem parecer um personagem, uma coisa forçada? Quando você se conhece, você começa de fato vender a verdade, que é o que você acredita. Eu falo que todas as marcas têm algo em comum, que é o quê? Uma ideologia. Você precisa ter uma ideologia clara do que você vende, você precisa acreditar nessa ideologia. Se você não acredita na ideologia, você não consegue vender. Qual que era a minha ideologia quando eu só vendia consultoria? Eu queria transformar a vida dos homens através da imagem. Essa era a minha ideologia. Quem que era o público que se conectava com isso? O público que queria transformar a imagem através da vestimenta, através do cabelo. Faz sentido? Uhum. Então, a minha ideologia era: eu transformo a vida dos homens através da imagem. Os homens que se conectavam com essa ideologia era quem comprava de mim. Aí o cara que chegava no meu perfil e comentava assim: imagem nem importa. Nada a ver essa forma que você está se vestindo. Nada a ver falar sobre isso do cabelo. Esse é meu público? Não é, porque ele não se conecta com a minha ideologia. Uhum. Então, essa essência que a gente fala também faz parte da ideologia. O que que você acredita? Eu acredito muito que a imagem das pessoas transforma a forma como elas se veem. E se muda a forma como elas se veem, muda os resultados delas. Por quê? Toda imagem que nós vemos gera sentimento. Todo sentimento gera o quê? Ação. Toda ação gera resultado. Então, se você está se vendo como uma pessoa que está para baixo, por exemplo, talvez a cor que você está usando influencia no seu sistema límbico, que é a área psicológica. Então você vai ver uma cor escura, talvez você fica mais fechado. Aí você talvez já não está com o cabelo alinhado, talvez a sua barba já está desalinhada. Esses símbolos, essa comunicação faz com que você se veja como uma pessoa para baixo. Você se vendo como uma pessoa para baixo, você acha que vai ter os melhores resultados? É Não vai. difícil. Então você quer ter resultado de verdade, mesmo num dia que você tá, pô, aquele dia que você tá acabado, coloca a sua melhor roupa. Ouve uma música enérgica. Arruma o seu cabelo. Se você é mulher, passa uma maquiagem pra te valorizar ainda mais. E aí você se olha no espelho e você vai ver aquele homem ou aquela mulher impecável. Duvido que o seu dia não vai melhorar pelo menos 10% com isso. E se melhorar 10%, tem chance pra melhorar 50. Se melhorar 50, você chega em 100. Ah, mas agora tem uma pergunta bem interessante. Pessoa que não tem beleza externa, ela vende? Eita, que pergunta Ela vende? polêmica. Calma, calma que ele não abriu ainda a clínica de estética. Porque realmente eu acredito que uma pessoa. Você é um cara bonitão, né, cara? Não, Você é pensa, um né? cara Oh. bonito. Muito mais fácil de vender do que alguém que não tem toda essa elegância aí como você, né? É isso, eu concordo com o Vidal. Quem é desprovido de beleza vende também? Vamos lá, isso já foi comprovado por diversas universidades, inclusive por Harvard, que pessoas mais bonitas e atraentes vendem mais. As pessoas tendem a preferir ser atendidas por vendedores que são mais atraentes. Ou seja, isso faz com que eles sempre aumente o faturamento. Só que beleza é tudo que é belo. E o belo é o que é agradável aos nossos olhos. Bonito é relativo. Faz sentido? O cara tá fugindo da pergunta, hein? Vamos lá, vou explicar agora. Vamos lá, vou explicar agora. Às vezes a pessoa de fato não é a pessoa mais bonita do universo. Talvez até o pai dele ou a mãe fica desconfiado quando fala que ele é bonito. Mas o que que acontece? A pessoa quando ela é feia, né, que a gente olha e fala: "Não, essa pessoa é muito feia". Provavelmente alguma coisa na imagem dela está desalinhada. Porque se fosse agradável aos nossos olhos, talvez a gente não acharia bonito, mas a gente acharia algo agradável. Ajeitado. Isso já se torna mais atraente. Como assim, Samuel? Talvez ela está com um cabelo que não valoriza. Talvez o formato de barba não valoriza o rosto. Talvez a maquiagem que a mulher está usando não valoriza o tom de pele. Talvez a sobrancelha que ela tem não valoriza o olhar dela. Talvez a cor que ela está usando não é harmônica para o tom de pele dela. Talvez a vestimenta que ele está usando não faz sentido com a essência dele ou não faz sentido com o biotipo dele. Isso torna aos nossos olhos desagradável. Se é desagradável, é muito mais feio. Então, às vezes a pessoa vai falar: "Pô, eu sou feio". Dá um jeito de ficar bonito. E como que você dá um jeito de ficar bonito? Indo atrás de profissionais que vão resolver isso. Então é você
fazer uma consultoria para encontrar qual que é o melhor visual no rosto, você encontrar qual que é o melhor visual de vestimenta, você encontrar qual que é a melhor postura que vocês têm que se adequar na etiqueta. Faz sentido? Então, o bonito, realmente, tem pessoas que vão ser mais bonitas, outras mais feias. E aquele padrão de as pessoas pensarem assim: "Ah, mas cara, esse é o meu estilo e eu não tô querendo virar um consultor, alguém assim, e eu vou perder a minha essência". Como que fica isso? Menino veste o que quer e homem veste o que precisa. Quando a mentalidade do cara é essa de falar, eu não vou colocar esse estilo porque eu não gosto. Tá bom, então você vai continuar na mesma sempre. Agora, se teu foco é ganhar mais dinheiro, se teu foco é alavancar, dá um jeito de você fazer com que a sua imagem seja coerente com o que você vai atingir. Então não adianta nada você falar que, o meu estilo é casual, aí você só atende cliente de alto padrão que usa alfaiataria. Esses caras vão se conectar mais contigo para comprar de você? Não vão. Então você vai ter que se adequar a eles. Significa que você precisa perder a sua essência para se conectar a eles? Não significa, você pode usar do estilo deles complementando com a tua essência. Então, por exemplo, como que eu me vestiria se eu tivesse um estilo casual e quisesse atingir uma pessoa que tem um estilo de alfaiataria como eu estou aqui? Eu usaria um blazer sim, mas em vez de usar uma camisa, eu poderia estar com uma camiseta. Eu poderia estar com uma gola alta, que ficaria mais casual. Ou seja, ao mesmo tempo que eu me adequo à realidade deles, eu me adequo à minha realidade. Então, a regra é clara. Se você não quer mudar para ganhar mais, você vai continuar sempre na mesma. Isso é fato. Voltando um pouco ali atrás, você falou que a sua ideologia te levou no visagismo até um determinado ponto. Eu tô entendendo que a sua ideologia agora mudou. Exato. Qual é agora? Meu foco agora é fazer com que o meu conhecimento transborde para profissionais e para clientes finais. Baseado em quê? Em posicionamento e imagem. Ainda tem a essência do visagismo ali. Só que agora eu não me comporto mais como só visagista, eu me comporto como um estrategista de posicionamento. Porque eu não vendo mais só um corte de cabelo. Hoje o corte Uhum. de cabelo é um mínimo. Então a gente trabalha toda a questão de posicionamento num contexto geral. Então hoje, quando eu vou fazer uma consultoria, por exemplo, eu entendo a empresa do cliente. Como que é a sua empresa? Como que você começou esse negócio? O que que você quer passar para os seus funcionários e para os seus clientes? O que que você quer que a marca da sua empresa represente? Baseado no que ele me fala, a gente começa a traçar as estratégias dele. Ou seja, através do posicionamento. E não só através do cabelo ou da barba, né? E isso também faz parte. E a questão de comportamento, temperamento, como que isso influencia para você gerar a imagem e posicionamento do cliente? Porque às vezes ele quer ter uma imagem, um posicionamento mais amigável aos colaboradores, mas o temperamento que ele reflete é outro. Eu acredito que o primeiro passo é você ter um autoconhecimento do seu temperamento. Porque temperamento, basicamente, você consegue entender qual que é os seus pontos positivos, seus pontos negativos e limitantes. Quando você entende quem você é, que foi o que a gente falou da clareza, isso faz com que você explore mais potencial. Porque você entende exatamente quais são suas habilidades, como eu disse, então você potencializa o que é a sua habilidade e você faz com que os seus pontos negativos se tornem algo positivo. Mas você só vai saber se você se conhecer. Vamos lá, um colérico, por exemplo. Qual que é a tendência de um colérico ao cobrar uma pessoa? O colérico, ele é muito decidido e focado no objetivo. Então ele nunca vai chegar para uma pessoa e falar, viu, vem cá, meu docinho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque vai acontecer isso. Não, meu irmão. Ele vai chegar, meu irmão, chega aqui, eu não falei pra você fazer isso, por que que você fez isso daqui? Então ele é direto, ele é objetivo, ele é explosivo. Só que dependendo de quem ele vai falar isso, ele vai magoar essa pessoa, porque essa pessoa não entende ele. Ele não entende que o temperamento dele. Então, quando ele entende que ele é dessa maneira, ele começa a se moldar pra cobrar as pessoas também. Faz sentido? Faz sentido, mas na posição de líderes e donos de empresa, é preciso entender o comportamento de cada um. Ele não pode ser apenas um Se colérico, limitar. apenas bater, né? Então tem Exato. que se adequar ao seu perfil, o perfil do Vidal, o meu perfil, do Kevin. Só que ele só consegue se adequar se ele se conhecer, entendeu? Porque um fleumático, por exemplo, ou vamos falar de um melancólico. O melancólico, se for muito grosso com ele, cara, ele vai levar pro coração. E o problema do melancólico é que ele não fala. Aí o melancólico vai guardar aquilo pra ele, é perigoso ele sair da empresa, ele não fala o motivo que ele tá saindo. Tudo por conta de uma coisa que aconteceu natural do colérico, que foi uma cobrança, que pra ele estava sendo doce, mas na verdade ele estava sendo extremamente agressivo. Depois chega só reclamatório trabalhista. Aí é só o processo na veia, né? Só que se ele entende que o colaborador dele é dessa maneira e ele entende que a tendência dele é ser explosivo, ele equilibra.
Então, o colérico é como fogo. Mas acho que um pouco, assim, é muito difícil para as pessoas, porque querendo ou não, tem uma cultura, tem uma vivência de casa, né, que nem eu tô participando de um curso onde uma menina comentou: "Ah, eu falo um pouco mais baixo, porque na minha casa todo mundo fala Isso baixo". acontece. Então ela não tem um tom de voz mais elevado, é a cultura que ela veio. E é muito difícil, às vezes, para uma pessoa de 40, 50 anos mudar, não só a roupa a gente É o coloca, básico, né? mas o perfil, né, o que a Comportamento gente quando a gente abre a boca e fala, isso é muito difícil. se influencia, mas Você consegue mudar as tudo pessoas assim? tudo é autoconhecimento. Pô, quantos clientes já sentou na minha cadeira que não sabia qual que eram as habilidades que eles tinham, e através do conhecimento que eu trouxe para ele de temperamento, ele entendeu, talvez que uma das maiores habilidades que ele tinha era influência, e por isso ele vendia mais. Quando ele entendeu que a maior habilidade que ele tinha era a influência e por isso ele vendia mais, ele começou a explorar mais isso de forma intencional. Faz sentido? Uhum. Então isso fez com que ele alavancasse ainda mais através desse autoconhecimento. Então, existem algumas coisas que acontecem. Temperamento é imutável. Temperamento é uma base biológica que define personalidade. A personalidade se muda de acordo com a sua criação, de acordo com a sociedade. Talvez você foi criado de uma forma que você precisava se comunicar muito. E na sua essência, talvez você é uma pessoa retida. Talvez você é uma pessoa que não gosta de conversar, mas através da sua vivência você teve que se moldar. Só que quando você entende que você tem esse lado, você tem essa essência, você começa a equilibrar isso. Em que ponto que eu posso não ser essa pessoa? E que ponto que eu posso potencializar isso? Isso vem com autoconhecimento, você começar a estudar sobre isso. Da outra vez a gente comentou muito sobre, comunicação na imagem, né, que nem você deu o exemplo do palhaço, do advogado, são as imagens que comunicam. Mas a gente vê também muitas pessoas que às vezes bem vestidas e quando abrem a boca para se comunicar, não sabem se comunicar de forma assertiva. E o inverso também é verdadeiro, né? Muitas Acontece pessoas muito. mal vestidas que se comunicam muito bem. Aí que tá. E essa acontece muito das pessoas não terem um posicionamento adequado nesse contexto geral, que é imagem, comunicação e entrega. Com um equilíbrio ali na balança Tem que que ter um tem. equilíbrio. São 3 pilares: imagem, comunicação e entrega. Não adianta nada você ter uma boa imagem se a comunicação que você tem não é clara e assertiva com quem você está falando. Só que também não adianta nada você ter uma boa comunicação e uma boa imagem se a tua entrega é péssima. Faz sentido? Isso se encaminha muito para profissionais, por exemplo, que faz algum tipo de serviço. Às vezes eles focam tanto em ter uma boa estrutura, em ter uma boa imagem, e eles não se atentam que, na verdade, a comunicação e a entrega também precisam estar alinhada. E a entrega, por exemplo, começa desde o pré até o pós. Quando essa pessoa te procura para comprar de você, como que você trata ela? Como é que você recebe ela? Aí vem durante o processo de venda, né, que vai desde um serviço ou um produto que você está vendendo. E aí depois que você vendeu ainda tem um pós, que também faz parte da entrega. Não adianta nada você só focar no pré e no durante se você não foca no pós, aí essa pessoa fica perdida sem direção. Isso também faz com que as pessoas vejam que o seu posicionamento é coerente. Não, ele tem uma boa imagem, mas ele fala bem, ele entende do que ele está falando e obviamente a entrega dele é muito boa. Isso acontece muito com pessoas que tentam o quê? Copiar. As pessoas que não têm clareza e não têm direção, elas copiam. E quando ela copia, ela não consegue manter uma estrutura, porque o que ela está falando não é verdade. Entendeu? Uhum. Então isso que você falou acontece muito. Pô, o cara tá com um blazer igual o meu, ele tá com uma camisa igual o meu aqui. Só que a comunicação dele não é parecida com a minha, porque ele não consegue copiar isso. Isso é autenticidade minha. E aí, quando ele fala, ele pode estar com a mesma roupa que eu estou. Quando ele fala, as pessoas não vão sentir a mesma credibilidade. Porque não é ele. A identidade dele é outra. Ele tem que descobrir qual que é a identidade dele, para aí então ele conseguir ser verdadeiro no que ele fala, no que ele Uhum. comunica. E numa situação como essa, você entende que a roupa comunica mais ou o que a pessoa fala tem mais valor? Influencia, mas é comprovado também cientificamente que 93% da nossa comunicação é não verbal. Se é não verbal, 7% é conteúdo. E o conteúdo é irrelevante? Não é. O conteúdo é muito importante. Só que é muito mais fácil a pessoa aceitar o seu conteúdo, mesmo sendo ruim, se você tiver uma boa imagem, do que o seu conteúdo ser muito bom e a sua imagem ser ruim. E existe um grande problema com muitas pessoas, que é o medo de se posicionar através da imagem aqui da câmera, por exemplo, sabe? Não saber se comunicar. Às vezes consegue dar um treinamento dentro da empresa ali tranquilamente. Às vezes, quantas vezes já veio gente aqui que a hora que Travou. liga essa A hora câmera, que liga. Isso é acabou, habilidade, irmão, cara. acabou. O cara não consegue falar mais nada. Isso é habilidade que desenvolve. É por isso que é tão importante o quê? O autoconhecimento. Você tem o dom
Pra falar em público? Eu acho que isso é treino, sabe. Habilidade. É igual quando você dirigiu o carro pela primeira vez, você já saiu andando? É isso. Você saiu, morreu, brigou, bateu, né, errou marcha, mas com o tempo hoje você liga e é E é automático. natural. Exatamente. Eu falo porque E é a tem mesma coisa. pessoas que querem mesmo, tem pessoas que têm o desejo de estar aqui, por exemplo, numa entrevista dessa, mas ele já fica assim, morrendo de medo de falhar. E Aí um tem muita gente também que tem medo de se expor, né, de colocar a cara pra aparecer, falar alguma coisa errada, mas eu acho assim que tudo que é conhecimento, às vezes, que a gente pensa que é relevante, uma bobeira, para uma outra pessoa pode ser um conteúdo muito importante que pode mudar a forma que ela tá se vendo, sempre tem uma virar pessoa a que chave. sabe menos que você, isso é óbvio. Mas isso que você falou é muito importante, porque de fato existem pessoas que têm muita coisa boa para entregar e ela não consegue se comunicar o suficiente na frente de uma câmera, na frente de outras pessoas. Só que tem um outro porém, porque quando você não sabe o como, você procura o quê? Procura o quem. Quem sabe pode me ajudar, porque você já sabe que isso é um problema. Se você sabe que isso é um problema, você tem que procurar o quê? A solução. Já sei qual é a solução. Então agora procura quem resolve esse problema. E aí quando você entende que existe uma pessoa que pode te desenvolver e fazer com que você de fato tenha mais resultado, aí você matou a charada. Então quando você não sabe o como, você procura o quem. Isso também é muito importante. Já viu o Marcos Paula, por exemplo, falando que o Marcos Paula, ele falou que a maior dificuldade dele era a dicção, né? Ele não conseguia, ele era travado para falar em público. E ele já faturava milhões nessa época. O que que ele fez? Mesmo na dificuldade, ele ia palestrar. Ele palestrava e deixava a câmera dele filmando a palestra inteira. Ele voltava para a cidade dele, ia no fono e eles reassistiam a palestra inteirinha no vídeo. E aí a fono ia ajustando, ó, você falou isso, não é assim, você falou dessa maneira, tem que consertar. Ó, vamos trabalhar isso em você, entendeu? Então ele desenvolveu essa habilidade. Tem pessoas que têm essa habilidade natural, tem pessoas que têm que desenvolver isso. Até um dado importante que eu vi semana passada, você sabe quem são as pessoas que mais gastam com comunicação e fonoaudiologia? Quem? Os políticos. Os mais Verdade. importantes. Eles gastam muito dinheiro com isso e eles falam super bem. Eles sabem te prender, sabem te chamar atenção, e sabem vender no final. Eles estão vendendo a imagem É deles. muito legal esse tema ser trazido, porque é importante, às vezes, alguma pessoa vai assistir nós, e às vezes ele olha pra mim, por exemplo, e aí, pô, olha a comunicação dele, que clareza, né? Ou talvez uma pessoa tá falando, nossa, o que que ele tá falando? Nada com nada, né? Mas pode ser que tenha uma pessoa que fala, nossa, que legal essa clareza, né? Nossa, eu queria ser assim. Uhum. Mas as pessoas não entendem que existem processos por trás, né? Existem bastidores. As pessoas estão aqui, às vezes só vê nós, só vê a câmera, o microfone e o que tá aqui ao redor delas. Não entende que tem um bastidor por trás aqui, né? Então, quando a pessoa ela começa a se questionar e não se comparar, isso muda o jogo na vida da pessoa. E isso mudou a minha carreira. Eu sempre falei sobre isso. Existem dois níveis de pensamento: o nível um e o nível 2. O nível um é aquele nível que a gente olha uma pessoa que tá com uma Ferrari na rua e fala: Caraca, que Ferrari que esse cara tem. Nossa, quanto dinheiro esse cara deve Um dia eu ter. quero chegar lá. Meu Deus, cara, eu queria ser igual ele. É, Esse é o nível um de pensamento, é raso. Quando você para de pensar com o nível um e pensa com o nível 2, que é você olhar para aquele cara que tem uma Ferrari e fala: qual livro será que esse cara já leu que mudou a mente dele? Quem que esse cara se conecta, será? Ou como que ele fez para chegar até aí? Com quem que ele se conectou? faz as Quando perguntas você corretas, né. quando você começa a questionar e não comparar, isso muda a forma como você vê as coisas, e isso faz com que você alavanque seus resultados. Uhum. Então, às vezes, a pessoa vê, igual você disse, um político falando super bem, a pessoa vê diversos artistas falando super bem, ela acha que aquilo é uma habilidade natural e não entende que tem diversos processos por Não, trás todo que mundo construiu treina, aquilo. todo mundo treina. E até agora a gente falou, de como construir uma imagem, mas não em nenhum momento tocamos nos erros. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem, tanto na fala, na imagem, no comportamento, no posicionamento, até em estratégia mesmo de marketing? O maior erro que as pessoas cometem é primeiro pensar no como e não antes no quem, que foi o que a gente falou mais cedo. Uhum. Porque se você pensa no como antes do quem, provavelmente você vai fazer errado. Você vai se vestir errado, você vai falar errado e você vai atingir o público errado. Então, às vezes, as pessoas querem atingir um público, por exemplo, de alto padrão. Aí nas redes sociais dela, ela acha que ela precisa mostrar o carrão que ela tem, a casona que ela tem, as viagens de luxo que ela faz. E sabe o que mais vende para um alto padrão, por exemplo? Inteligência. Ou seja, se você posta só o carrão, só a casona e só as viagens de luxo, quem que se atrai? O público que gosta de tigrinho. Entendeu? É esse público que tem um nível intelectual baixo.
Esse é o público que você vai atingir, porque você primeiro pensou no como e não no quem. Então, se você tem clareza, cara, o meu público é esse. Então, você vai mudar a forma como você fala, você vai mudar a forma como você se posiciona. É aí que entra a intencionalidade. Porque, por exemplo, talvez essa vestimenta que eu estou hoje aqui, pra mim está extremamente legal, eu estou me sentindo extremamente bem vestido, mas talvez uma pessoa que está assistindo isso e não se veste, não gosta do que eu falo, não gosta da minha ideologia, ele não vai se conectar com a forma que eu estou. Ou seja, essa pessoa não é o meu quem, então não faz sentido eu falar pra ela. Eu preciso comunicar com quem gosta, com quem admira e com quem quer viver como eu vivo. Faz sentido? Então, baseado no quem você quer atingir, você pensa em como você vai fazer aquilo. Então, as pessoas erram porque elas não pensam nisso. Ela se veste, ela coloca um blazer e acha que é isso que vai comunicar com o público. Ou talvez ela coloca só uma camiseta básica igual o Vidal tá e acha que é isso que vai comunicar com o público. Entendeu? Então, primeiro você entende quem que você quer atingir. Aí sim você vai conseguir entender que vai ficar mais fácil como você vai fazer aquilo. E hoje, quem você quer atingir? Hoje meu público é o quê? Clientes de alto padrão ou pessoas que não seja de alto padrão, mas valorizam o quê? Uma boa imagem. Então eu não vendo só para alto padrão, mesmo que meu público seja 98% a mais elite. As pessoas que se conectam comigo pode ser uma pessoa de classe baixa, mas é a pessoa que se conecta com a minha ideologia. É a pessoa que olha para minha imagem e fala: "Nossa, eu quero me espelhar e ter uma imagem como a dele. Eu quero entender qual que é a minha identidade para de fato me comunicar e virar como ele está hoje". Então o que que acontece? Às vezes as pessoas têm medo de qualificar o lead. O que que é qualificar o lead? Ela acha que se ela falar de forma muito doce, ela vai conseguir falar com todo mundo. Ela acha que se ela se vestir de uma forma que todo mundo gosta, ela vai conseguir se conectar com todo mundo. E aí entra o que a gente falou, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Então as pessoas têm tanto medo de qualificar o lead, que elas acham que elas têm que se adequar ao lead. Faz sentido? Uhum. Sim. Elas acham que não, todos os leads são meus, todas as pessoas têm que comprar de mim e eu vou me adequar a todo mundo. Aí essa pessoa não fala com ninguém, porque ninguém se sente conectado ou de fato próximo daquilo, né? Eu falo que existe uma coisa que se encaixa nessa pergunta. Todas as marcas, elas têm algo que se chama atributo de personalidade. Toda vez que você vê uma pessoa que usa um iPhone, por exemplo, quem são as pessoas que usam iPhone? Quem quer status, eu acho. Quem tem alto poder aquisitivo também, né? Legal, agora se eu te falasse assim, ó, eu quero que vocês dois comecem a me falar características de uma pessoa que toma Skol. Me fala aí. Fala coisas que vai vindo na mente de vocês. Uma pessoa que toma Skol, como que se imagina a roupa dele, por exemplo? Camisa Sem aberta camisa. até Legal, embaixo, tem um Sem palito de camisa. dente. Sem legal. camisa, barriguinha estufada. Você imagina ele com shorts, shortzinho você imagina ele com shorts acima tactel. Calvão? acima do joelho ou abaixo? Os shorts que ele vai estar Acima usando. do joelho. Não, abaixo. É um tiozão, acima do joelho, barrigona. E aí, e calçado? Que calçado que ele vai estar Chinelo, usando? né? Sandália, Chinela vai. sandália. Legal, vocês estão me dando atributo de personalidade. Aí, agora um cara que toma Heineken, por exemplo. Aqui, ó. Não, Não, você é só original. não tomo. Mas você pensa num cara aí que toma Heineken. Como que você imagina ele já, a roupa que ele tá? É igual do Skol? Já é diferente. Já você vê O que sabe. mudaria, por exemplo? Eu acho que é um plus aí só. Mas não é o cara ainda a mais. Mas vamos lá, vai, mas cita, já cita aí, filtra. cita pra Já mim. filtra. Não é o a mais, eu quero que você cita É. atributo de O cara da personalidade. escola, ele Já tá é um cara procurando, ele não tá nem pensando muito em qualidade do produto. Exatamente. O da Heineken, ele já é um pouquinho mais exigente. Ou tá querendo aparecer pra alguém. Tá entendendo que Verdade. as marcas criam essa percepção? Sim. Não é nós que estamos julgando, elas criam essa É percepção. necessidade, né? Porque o público que consome daquele produto, daquele serviço, é o público que se conecta com aquilo. Ou seja, quando a gente começa a enxergar como as marcas fazem e traz para o nosso posicionamento, a gente começa a criar a qualificação de lead. Por exemplo, quem que eu quero atingir? Quem que eu quero que compra de mim? Ou melhor, como que eu quero que as pessoas se sintam quando elas estiverem comprando de mim? Então as pessoas que vêm até mim, aquelas pessoas que falam, caraca, Samuel, pô, que presença. Pô, olha essa autoridade que ele tem. E aí, o que que ele começa a fazer? Ele começa a usar da minha autoridade a favor dele. Então, quando ele posta uma foto comigo, ele não tá postando só porque ele tá gostando de estar comigo. Ele quer usar da minha autoridade que eu conquistei para ele se vender também. Sim. Faz sentido? Sim. Então, quando a gente começa a qualificar e entender que a gente precisa ter atributos de personalidade para as pessoas se identificar e comprar de nós, aí a gente começa a qualificar o nosso lead. Porque talvez, vamos lá, tá errada a forma que a escola se posiciona? Não, se é o público que ela quer, Tá vendendo Fatura muito. milhões. É. Não existe o certo e o errado. Existe o que você quer comunicar e quem você quer atingir.
Uhum. Baseado nisso, você vai ter um posicionamento consolidado. Hoje eu estava falando sobre isso com a minha esposa. Na região que a gente atende, tem uma média de 30.000 pessoas. Mas eu não estou em busca dos 30.000, eu estou buscando o público que converse com a minha marca, que entenda o meu negócio, que seja um pouco mais E as exigente. pessoas têm medo disso. Exatamente, eu estava exatamente falando sobre isso. As Mas pessoas têm medo de mas é muito qualificar. interessante você falar isso, porque eu acho que o mais difícil disso é você construir isso. E como construir isso? Como você constrói? Clareza e identidade. Sempre volta para o mesmo pilar. Então, se você tem direção, se você tem clareza de identidade e Persistência, né? você sabe exatamente qual que é a sua ideologia, você vai fazer com que as pessoas se conectem com essa ideologia. Só que existe um processo, existe persistência, existe constância. Eu só consegui criar isso, sabe por quê? Existe uma narrativa geral aqui, certo? Eu tenho uma narrativa geral. Só que essa narrativa geral só se sustenta com micronarrativas. E essas micronarrativas vêm através de posts, vêm através de stories, vêm através de lives, vêm através de conversas individuais que eu tenho com pessoas. Isso que se consolida um posicionamento. A constância daquilo que eu falo e as pessoas vão acreditando que aquilo é a real verdade. É por isso que tem muitas coisas que são negativas que as pessoas têm como verdades. Por quê? Constância do quanto aquilo foi dito que era verdade. Mas como que você identifica o que o seu público quer consumir? Você fala: "Ah, é isso que eu vou falar, é essa roupa que eu vou vestir, porque eu vou me conectar com o público dessa O forma". que eu vendo? Eu vendo uma consultoria de imagem e posicionamento, certo? Então, eu tenho clareza que a pessoa que vai consumir de mim é uma pessoa que vai ser transformada através do que eu estou vendendo. Então, eu tenho que fazer com que o público entenda que de fato o que eu estou vendendo vai transformar ela. Vai E aí que está agregar. o erro das pessoas, que às vezes elas não conseguem, elas param nesse processo. Elas não conseguem fazer com que as pessoas entendam o que ela está vendendo. E aí Uhum. a gente precisa trabalhar o quê? Níveis de consciência. Existem 5 níveis de consciência. O primeiro é a pessoa totalmente inconsciente, que é aquela pessoa ignorante, tá? A pessoa ignorante do problema. Existe o segundo nível de consciência, que é a pessoa consciente do problema. Aí existe o terceiro nível de consciência, que é a pessoa consciente do quê? Da solução. Quarto, pessoa consciente do seu produto. E o quinto é a pessoa totalmente consciente. Vamos lá. Qual que é a pessoa ignorante para mim? A pessoa que não entende que imagem importa. A pessoa que não entende o quanto que uma boa vestimenta impacta os resultados dela. A pessoa que não entende que ela precisa ter um corte, uma barba alinhada ao rosto dela. Essa é a pessoa totalmente ignorante. Qual que é a minha missão? Fazer com que ela passe para o segundo nível, que é uma pessoa consciente que ela tem um problema. Aí é quando eu faço aquele vídeo e ela olha e fala: Caraca, realmente isso que ele falou, olhando para mim agora, eu tô desalinhado. Não é isso que eu quero comunicar com o meu público. Ele acabou de falar que se eu quero comunicar com um cliente de alto padrão, eu preciso fazer tal coisa. E eu atendo alto padrão, mas eu tô fazendo o oposto. Ou seja, ele entendeu que ele tem o quê? Um problema. Aí ele precisa entender o quê? Solução. Como que ele resolve isso? Aí ele entende, pô, a solução vai ser eu encontrar um profissional que vai me ajudar a transformar a minha imagem. Já tá no terceiro nível de consciência. Quarto nível de consciência, consciente do meu produto. Aí ele fala, tá, mas quem que faz essa consultoria que vai mudar a imagem? O Samuel tem uma consultoria dessa, é ele que vai me ajudar. E aí o quinto nível de consciência é quando ele chega pra mim e fala: Samuel, eu quero contratar a sua consultoria. Faz sentido que às vezes a gente vai ter que destrinchar e trabalhar os 5 níveis de consciência? Uhum. Esses 5 níveis de consciência às vezes é trabalhado em um único vídeo, mas às vezes é trabalhado em meses, às vezes é trabalhado em anos. Tem público que começou a me seguir há um ano atrás e só hoje consome de mim. Por quê? Eles começaram a atravessar os níveis de consciência até chegar no momento que estava totalmente consciente para comprar de mim. Faz sentido? Sim, e tem umas situações que acho que as pessoas já entenderam, que nem você falou, depois de um ano a pessoa entendeu que precisa consumir isso, precisa mudar isso. E já começaram essa transição. E só que é um pouco difícil ainda para os clientes dessa pessoa entender essa percepção, perceber que ele mudou. E como fazer de forma mais acelerada, não ter anos, né, que nem você tem 22 anos, é um gênio já da parte de moda, estilo, né, posicionamento, e as pessoas entenderem de forma rápida que o posicionamento mudou e elas consumirem aquele conteúdo. As pessoas veem através da constância. Existe uma narrativa geral, mas para fortalecer essa narrativa geral, você sempre vai ter que criar micronarrativas. Vamos lá. Como que eu crio micronarrativas? Não adianta só eu falar
que o meu produto, que o meu serviço vai transformar a vida dele. Quando eu mostro que um cliente meu foi transformado, isso fortalece minha narrativa geral. Quando ele vê eu postando um depoimento ou um estudo de um caso lá dos Estados Unidos, que as pessoas comprovaram que teve uma pessoa que estava andando na rua e todo mundo olhava para ela, isso fortalece a minha narrativa, porque uma pessoa que não tem nada a ver com o meu trabalho comprovou o que eu falo. Isso fortalece a minha narrativa principal. Ou seja, são micro coisas que você faz, que você repete, você bate na tecla, você fala a todo momento. Isso faz com que as pessoas começam a levar como verdade. Então, por exemplo, como que eu fortaleci a minha narrativa de que eu era um cara diferente, que eu pensava fora da caixa? Significa que eu realmente penso fora da caixa, eu sou um cara diferente? Talvez não, talvez eu fiz as pessoas pensarem isso de mim, mas porque eu criei micronarrativas. Desde o início, a minha narrativa era o quê? Eu era um barbeiro que queria me diferenciar. Então eu fiz um curso de cabeleireiro para trabalhar com cabelo feminino, porque isso fazia com que as pessoas me vissem diferente. Aí eu falei, não satisfeito, eu fui lá e comecei a trabalhar com visagismo, porque também era diferente. Quando todo mundo estava falando de visagismo, eu comecei a falar de moda. Quando todo mundo falou de moda, eu comecei a falar de posicionamento. Isso são micronarrativas que eu vou mudando e as pessoas vão colocando no inconsciente dela. Nossa, realmente o Samuel é diferente. Mas por quê? Foram constâncias de coisas que eu falava que fortaleciam uma narrativa principal. Quero ver qual que vai ser a próxima coisa que você vai entregar, hein? Curioso. A minha questão, assim, que eu acredito que muita gente tem medo, é do hater. Como que você lida com isso, assim, nessa questão, né? O cara fala ali o que quiser, você tá começando a se posicionar. Vamos pensar que tem alguém aqui que tá ouvindo a gente, que vai começar agora, e aí ele já recebe lá uma crítica. Ah, eu vou parar de postar conteúdo porque tem um hater no meu comentário aqui. Meu irmão, existem 3 formatos que eu falo. Tranca no quarto e chora. Entra em depressão por causa do hater. A inteligência emocional foi lá pro ralo. Vamos lá, existem 3 formatos de você evitar um hater. Existem 3 pilares. O primeiro pilar é o quê? É aquele hater que é construtivo, tá? Então existem três haters. Vamos falar assim para as pessoas entenderem. 3 haters. O hater que é construtivo é aquele hater que ele fala do seu trabalho, talvez ele falou mal em alguns aspectos, mas buscando entender o porquê você tá fazendo aquilo. E agrega, né? Então, esse formato de hater, né, esse pilar de hater, o que que a gente faz? Ou a gente gera um conteúdo em cima dele, ou a gente de fato dá moral para ele explicando o que ele tá questionando. Esse é o hater que a gente consegue gerar engajamento em cima dele. Existe o segundo formato de hater, que é um hater que é aquele hater negativo, mas que não muda nada. Que a opinião dele é menos zero. Isolada. É, entendeu? Ele é negativo. Então, ele eu deixo por quê? Porque é o cara que ajuda a engajar, que talvez tem outros que tem um nível intelectual baixo igual dele, que vai comentar igual ele, isso vai engajar, isso ajuda meu vídeo a subir. E aí existe o terceiro, que é o hater ofensivo. É aquele cara que de fato ele já chega, nossa, naquele comentário agressivo. O que que eu faço com ele? Bloqueio ele, excluo o comentário. Nunca mais, eu não sei nem quem. Se você me falar, Samuel, tem algum comentário que já fizeram que você excluiu e não lembra? Realmente, eu não lembro. Porque eu não consigo manter esse cara lá. Eu simplesmente bloqueio ele e apago. Porque se eu deixo ele lá, ele começa a baixar minha energia. Incomoda, pô. Você pode ter inteligência emocional que for, você incomoda. É, eu vejo que às vezes você responde os comentários lá. Isso incomoda. Só que aí que tá, você não pode responder o comentário do hater muito baixo, porque senão você rebaixa o nível dele. Você tem que responder comentário que de fato vai gerar engajamento e vai fazer gerar conteúdo. Aí sim. Mas quando o cara comenta algo muito ofensivo, você vai ficar olhando aquilo, isso vai te frustrando. Então o que que você faz? Bloqueia e apaga, E você dá não vai audiência pra lembrar. ele. Exato, você não vai lembrar dele. Sim. E acontece até com pessoas, às vezes, que eu vejo, acontece muito isso. O cara me segue por anos. Aí, um vídeo que ele comenta meu, alguma coisa negativa, eu tiro ele do meu perfil. Independente, pode ter engajado comigo a vida inteira. Se ele comentou uma coisa negativa, eu tiro. Ah, Samuel, só gosta de elogio? Não, eu só gosto de pessoas que compactuam da minha ideologia. Se ele não Olha, compactua, eu tiro. e a gente veio falando disso no carro, né? Que a gente tava comentando sobre o perfil do Neymar, que tem. Ele não deixa todo mundo comentar. Sim. São algumas pessoas. Ah, o Neymar só gosta de elogio? Não, ele só vai deixar quem compactua com Aham. as ideias dele. Então tá tudo bem. Não Não, significa que você não gosta de crítica, significa que você não quer aquela pessoa criticando não, mas é contigo, até né? interessante a gente observar os comentários, até na publicação que viralizou aqui do último podcast.
você vê lá pessoas que se identificam com o que você está falando e outras pessoas que, né, falam que é bobeira, outras pessoas que Esse conteúdo realmente foi engraçado, né? que esculacham, né, falam, mas é interessante ver a visão de cada um, e são pessoas, cada um tem uma forma de pensar. Se não fosse assim, a gente não vivia numa democracia. Esse conteúdo que viralizou, bateu 7 milhões. Eu estava falando sobre pessoas que usam a franja, ela passa uma comunicação de mais jovialidade, uma pessoa que está mais pensando na intuição do que na razão. Isso é de forma inconsciente, elas não sabem que estão fazendo isso, certo? Então, normalmente, quem que faz? Os jovens, né? E aí, o que aconteceu? Teve um jovem que comentou nesse vídeo. Falou, nada a ver isso que você tá falando, é tudo mentira, eu não tô nem aí pra vida. Só reforçou o que eu tinha falado no vídeo, entendeu? E é muito legal esse algoritmo, porque olha pra você ver como é que foi esse algoritmo. As pessoas que comentaram foram pessoas adolescentes que não concordavam, porque eles sabiam que estavam certo. De forma inconsciente, eles faziam aquilo, eles não concordam. Então, eles ajudaram a engajar o conteúdo. Pessoas que compartilharam e curtiram foram pessoas que se identificaram e lembraram de alguém que tinha aquele mesmo comportamento que eu falei no vídeo. Uhum. Então, isso fez com que engajasse. O comentário engajou através de comentários negativos de algumas pessoas, ajudou a chegar em pessoas que de fato comprou de mim de alguma maneira. Entendeu? Porque ela viu, ela se conectou, faz sentido pra ela, essa pessoa é meu público. Sim. A conversa tá muito interessante, né? Tem mais uma questão aí? Olha, sempre tem mais uma pergunta. Se deixar, a gente vira a noite falando, né, cara? É. Então manda lá, Vidal. Vamos fazer a pergunta que a gente deixa sempre pro final, né? Qual que é aquela pergunta que você gostaria que a gente tivesse feito? Samuel acho que já veio preparado agora, né? Eu nem lembrava, eu nem lembrava disso, cara. Nem pra me avisarem. Qual que Vamos é a lá, rapaz. pergunta? Como é que é a pergunta mesmo? Perdão, Qual é a repete, eu não pergunta que lembro. você gostaria que a gente tivesse feito aqui e talvez passou batido? Na verdade, antes disso, eu queria fazer uma outra pergunta, né? Aí deu Hoje tempo pra você Eita. pensar, então, que ó, fica Tá deu, pensando tranquilo. aí, ó. que hoje você se posiciona, eu já vejo você como um empresário, né? Sim, Que você já tem ainda um empresário de uma pessoa só, porque é a tua imagem que vende, se você não tiver ali, talvez a empresa não rode da forma que for. Você pensa de alguma outra estratégia para ampliar esse teu negócio, distribuir, vender, ou ter uma empresa que forneça sim. a consultoria A do minha visão. Samuel, é a sua visão, só que entre outras pessoas que possam entregar o que você consegue entregar hoje? Projetos futuros. Guardem. Mas realmente, a gente já tem isso. Por quê? Ao longo do tempo, eu estruturei sozinho por um período a minha carreira, só que de um ponto pra cá, veio montando time, veio pessoas. Então a gente tem uma estrutura que essa estrutura consegue fazer com que tudo que eu faço consiga ser replicado para outras pessoas. Né? Então são pessoas que têm a mesma visão que eu, tem pessoas que têm as mesmas estratégias que eu, né? O mesmo formato ali de mentalidade. Então isso faz com que a gente consiga escalar isso. E aí tem sim alguns projetos que a gente tem no futuro que a gente vai expandir isso ainda mais para um lado de posicionamento das pessoas. Então, o que que acontece? Hoje a maior dificuldade do mercado é posicionamento. As pessoas estão muito focadas só em marketing, é o que eu falei, as pessoas só querem saber de atrair, elas esquecem que o posicionamento que vai vender. Então, o nosso foco é fazer com que outros profissionais consigam entender um caminho, né? A gente vai facilitar esse caminho. Porque uma coisa, na verdade, é você saber o caminho que você tem que traçar. O caminho, talvez você sabe, o que você não sabe é a rota. E a rota quem vai facilitar é nós. Então, eu, juntamente com o meu time, nós vamos conseguir direcionar e fazer com que as pessoas de fato tenham resultado através do posicionamento. E aí entra um marketing de diferenciação, né? Que é tudo que eu fiz até agora. Eu construí a minha carreira em cima disso. Baseado nisso, eu construí essa carreira e fiz com que as pessoas me vissem diferente. Essa é a minha missão agora de fazer com que outros profissionais também sejam vistos de forma diferente. E isso não é nichado. A gente, qualquer público, qualquer nicho de qualquer área, se as pessoas quiserem aprender a se posicionar, a gente tem know-how e a gente consegue fazer com que ela de fato seja diferente. Inclusive, será que dá para lançar aqui agora ou não? Eita. Olha lá, hein? Aí, ó, para quem tá assistindo agora, então, se você quer aprender a como se posicionar, a de fato ter um marketing de diferenciação, e eu, juntamente com o meu time, nós vamos fazer uma leitura do seu perfil, entender aonde que você tá, aonde você quer chegar e o que você está fazendo de errado que pode potencializar teu negócio. Basta você que está assistindo agora comentar em qualquer publicação minha lá, leitura, que você vai receber um acesso para nós analisar o seu perfil. Então já tá lançado aí para quem quiser se Deixa, posicionar, deixa que o time se vira agora, deixa né? tuas redes aí só para o pessoal acompanhar. Lá tá Sa_Moel Ferreira.
esse arroba é tanto para o Instagram quanto para o TikTok. E para você que quer de fato alavancar, e eu não digo só profissional, mas para você que é cliente também e quer mudar a sua imagem, quer aprender a se posicionar corretamente, tenho certeza que os meus serviços para você vai ser um baita diferencial e vai fazer com que você alavanque e fature mais também. Vai lá, Vidal. E a pergunta, qual que é a pergunta mesmo? Manda braba. Vamos Qual que é a lá, vamos lá, pergunta vamos que eu lá. gostaria que tivessem feito? Exato. Pergunta que faltou Não e vamos você gostaria fugir. que tivesse feito aqui durante o tempo que a gente conversou. O que que me levou a ajudar outras pessoas depois que eu também mudei. Então eu mudei, eu entendi o benefício disso, o que que me levou a mudar, na verdade, e o porquê que eu decidi ajudar outras pessoas. O que te fez, o que te motivou a mudar e por que hoje você faz o que faz? Legal, vamos lá. Boa. Bem estruturado. O que me levou a mudar foi o quê? Primeiro, um autoconhecimento que eu tive sobre mim, eu entendi a minha essência. Então, por exemplo, hoje, por que que me visto dessa maneira? Porque eu gosto disso, porque eu vivo isso. O meu lifestyle é um lifestyle de uma pessoa elegante. Não faz sentido com a minha comunicação. E eu só descobri isso quando eu comecei a procurar mais, estudar sobre isso. Então, foi o primeiro passo. Eu entendi que a minha essência era essa, eu quis caminhar para esse lado. E aí eu comecei a entender o quanto que a imagem impactava. Então, isso mudava a forma como me via, mudava como as pessoas me viam e, consequentemente, mudava o faturamento. Então, isso fez com que eu alavancasse. Ou seja, a partir do momento que isso mudou em mim, eu vi uma oportunidade de transbordar isso para as outras pessoas. Mas eu enxerguei isso como um propósito. A gente ganha sim muito dinheiro vendendo, a gente ganha sim muito dinheiro vendendo mentoria, vendendo consultoria. Esse é o nosso produto final. Mas o propósito maior é o quê? O que que motiva eu fazer isso? De fato, fazer com que as pessoas sejam transformadas através do meu conhecimento. Então eu tive um propósito muito claro, um insight que teve numa virada de chave na minha carreira na época, que eu pensei, eu quero fazer com que as pessoas sejam transformadas através do meu conhecimento. E aí o meu conhecimento se aplica para o cliente, se aplica para o profissional, né? Então, isso me levou a fazer com que as pessoas viesse e eu conseguisse transbordar esse conhecimento para elas. Então, eu acredito que tudo gira em torno de um propósito. Então, a gente tem sempre vai ter essa questão do financeiro, sempre vai ter essa questão do dinheiro, mas você só vai ter motivação suficiente se você tiver um propósito em cima disso. Porque senão, se você não tem um propósito, a gente imagina, por exemplo, o Flávio Augusto. Por que que o Flávio Augusto até hoje ele ensina, pô? Por que que o Pablo Marçal até hoje ele ensina? Eles ganham cada vez mais dinheiro com isso. Isso é óbvio que eles vão ganhar cada vez mais dinheiro. Mas tem um propósito por trás. Se não tivesse, eles não estavam mais fazendo isso. E se perder o propósito, eu acho que perde o sentido da vida. Sem ter chegado lá onde eu quero, eu já imagino que se eu tivesse tudo que eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse, de alguma forma, aparecesse tudo que eu almejo de uma vez aqui pra mim, era como se fosse aquele hack do jogo que a gente tem tudo. Sabe? Quando você conquista todas as missões, que não tem mais o que fazer. Na minha época chamava manha. Tinha É manha, né? GTA, pô. GTA San Andreas, quando você pegava todas as manhas. Era a maior dificuldade pra você chegar naquela missão do avião. Daí do nada você tinha um avião, basta você clicar algumas teclas. Ou seja, isso perde o sentido. Então é a mesma coisa na nossa vida. Se não tiver propósito, a gente acaba perdendo muito rápido a nossa própria essência. E a gente não sabe o porquê que a gente faz aquilo. Então eu entendi cedo isso e quero levar, se Deus quiser, até o final. E quem era o Samuel 5 anos atrás e como você se vê daqui 5 anos? É legal você fazer essa pergunta, né? Às vezes a gente não para pra pensar nem como a gente era um tempo atrás e nem o que a gente quer chegar futuramente, né? Mas eu acredito que o Samuel de anos atrás era aquele cara que sempre teve sede de crescimento. É como eu disse, sempre grato, mas nunca conformado. Coração extremamente ensinável. Eu nunca sei tudo. Eu sempre sei pouco. Então, sempre que mesmo que uma pessoa, falando de profissão, de posicionamento, pode ser que em outros olhos ela esteja abaixo de mim, eu sempre tenho algo para aprender com ela. Então, eu estou disposto a aprender com ela. E isso desde sempre. Eu acredito que isso que foi e fez com que a minha carreira de fato se consolidasse. E tenho certeza que daqui para frente a missão é fazer com que tudo que eu vivo hoje esteja mais potencializado lá na frente. Então, que a gente possa aumentar ainda mais os alunos, a gente possa aumentar ainda mais os clientes e não só pensando no lado financeiro, e sim pensando em quantas pessoas, quantas famílias vão ser transformadas através do meu conhecimento. Então, acredito que a maior meta é essa: aumentar esse ecossistema ainda mais. Tenho certeza que muitas pessoas vão prosperar através disso. Até interessante ele falar isso, porque no podcast, uns 2, 3 atrás, né? O Rafael Ferreira também, acho que deve ser teu parente. É Ele, pouco comum, né? ele falou que não é pra correr atrás do dinheiro, né? E sim ter um propósito que as O coisas vão dinheiro é acontecer, é consequência. consequência.
É muito interessante. Que coaduna com tudo que você falou aqui, né. E eu agradeço mais uma vez aqui a tua Tamo junto, eu participação. que fico muito feliz pelo convite de Foi vocês. um prazer. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, comente, acesse o link do Samuel, que a gente vai deixar aqui na descrição. Comente aí abaixo também quem você gostaria que estivesse aqui, sentando na nossa cadeira, para a gente poder saber, né, como que está sendo o nosso conteúdo, quem são os próximos convidados que a gente deveria trazer para cá, assim como o Samuel que agregou muito hoje, mais uma vez, né? E eu tenho certeza que não vai ficar só nessa. Tenho certeza que a Se gente vai quiser, ter não. outras oportunidades de estar junto aqui, porque cada vez que vem tem um conteúdo de muito valor. E para quem está assistindo, para quem está acompanhando o crescimento também do nosso canal, isso eu tenho certeza que é muito importante. Muito obrigado, meu Tamo querido. junto, meu irmão. Obrigado a vocês. Sempre um prazer, sucesso para todos nós. E eu se Deus pediria quiser. aí para você deixar, finalizar, um recado para os nossos espectadores, de incentivo para quem quer continuar, para quem quer mudar, para quem quer transformar, não só a imagem, questão mesmo de vida. Vamos lá, leve tudo como um propósito. Entenda que quando se fala de imagem, quando se fala de posicionamento, isso vai sim fazer você alavancar e receber mais por isso. Mas quando você enxerga como um propósito, você acaba trazendo uma prosperidade natural para sua vida. Então, quando você muda a sua imagem, pensa o que vai mudar ao seu redor. Talvez a forma como o seu filho vai te ver, a sua esposa, isso vai mudar, talvez o seu relacionamento, mudando o seu relacionamento, isso muda diversas coisas ao seu redor. Da mesma forma, pode ser que aconteça com seus funcionários. Se você muda o seu posicionamento com eles, se você muda o seu posicionamento de como as pessoas te veem, eles vão se sentir diferente. Eles pode ser que sejam mudados através do que você está mudando. E isso faz com que a prosperidade se derrame e se transborde. Então, acata isso para sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Valeu, muito Valeu, obrigado. pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.